Olá, sempre com alegria damos seguimento ao estudo cronológico da Revista Espírita de Allan Kardec. Hoje vamos estudar o mês de julho de 1863. A revista do referido mês e ano tem 13 artigos ou itens. E nós vamos aqui apresentá-los a vocês com esta proposta de tornar a revista mais conhecida pelo movimento espírita, porque ainda é um tesouro esquecido por muitos espíritas. E vamos comentar alguns desses artigos com mais profundidade. Allan Kardec começa com um artigo que naquela época era muito importante, porque ainda havia um materialismo muito intenso, um ateísmo, de forma que tudo que vinha para colaborar para a comprovação da imortalidade da alma, a independência da alma em relação ao corpo, naturalmente que era bem-vindo. Nesse artigo, dualidade do homem provada pelo sonambulismo. Só a dualidade, matéria, espírito, corpo e alma. E é interessante aqui que Kardec vai receber uma carta, que vai justamente tocar nesse assunto. Muitos temas são trazidos à revista justamente por conta de cartas de espíritas, de simpatizantes, de assinantes da revista da época. E é interessante que o sonambulismo, antes de começarmos aqui propriamente a leitura de alguns pontos, para quem não se lembra, vale a pena buscar o livro dos Espíritos, ali a partir da questão 425 e seguintes. Lembrando que ali Kardec vai tratar de sonhos, sonambulismo e êxtase, e são estados de independência da alma em relação ao corpo. O sonambulismo, como diz aqui, é um estado de independência da alma mais completo que no sonho, e então as faculdades da alma ganham maior amplitude. O êxtase seria um grau de desprendimento, de independência ainda maior, onde os espíritos conseguem, os encarnados conseguem ir a regiões elevadas, superiores, e trazendo de lá parcial ou ter total lembrança para relatar. O sonambulismo, ele pode ser natural, quando a pessoa tem essa aptidão natural, tem essa predisposição física, ou muitas vezes o sonambulismo pode ser provocado, por exemplo, pela hipnose. E normalmente no estado sonambúlico, que é um estado, portanto, de desprendimento da alma maior do que o sonho comum, que a maioria das pessoas tem, o sonâmbulo, portanto, o seu espírito, porque está com as suas faculdades mais amplas, consegue fazer registros maiores do mundo espiritual à sua volta, à distância, chamada visão à distância, e normalmente usa a faculdade da fala, do corpo físico, para exprimir aquilo que ele está vendo, aquilo que ele está descrevendo, uma informação que ele está colhendo, e muitas vezes colhendo dele mesmo. Nós vamos ver aqui no artigo. Às vezes é uma lembrança do próprio espírito, que nesse estado mais desperto, mais independente, acessa o seu passado espiritual e vai conseguir acesso a um conhecimento além do que ele possui quando ele está em vigília, desperto, na atual reencarnação. Ou aí o sonambulismo comum, ou pode ser um sonambulismo mediúnico, quando esse espírito, nesse estado de independência, entra em contato com outros espíritos, dialoga, colhe informações, impressões desses espíritos, que ditam mensagens, dão informações, orientações, advertências, e o sonambúlico, ou se está conseguindo ali falar através do corpo, fala,
ou depois pode trazer o que é muito incomum, né? Trazer a lembrança. Normalmente, quando desperta, perde a lembrança. Mas, às vezes, durante o estado sonambúlico, ele fala pelo corpo aquilo que está ouvindo do espírito. Portanto, ele está sendo um intérprete, um intermediário. Daí, o sonambulismo mediúnico. Né? E em algumas situações também mais excepcionais, conforme o Livro dos Espíritos explica ali nas questões, não é o nosso foco aqui, mas às vezes o espírito faz, por determinados motivos, com que, além da fala, ele movimenta o corpo físico. Então ele levanta, ele anda, ele caminha pela casa com os olhos fechados, mas como é o espírito que está vendo, ele se desvia dos obstáculos, abre a porta, às vezes sai pela rua, etc. Mas normalmente não é isso que acontece. O corpo fica inerte, mas o sonambúlico também pode usar da faculdade de falar para transmitir as informações. E aqui Kardec recebe uma carta, né, de o senhor G, dizendo que, de fato, ele deixou a incredulidade a partir do momento que ele conheceu a doutrina espírita, através da obra básica, o Livro dos Espíritos, que diz, às vezes a gente descreve textualmente porque é bonito, nós vemos aqui as pessoas, a alegria, a emoção e a gratidão das pessoas por terem conhecido o Espiritismo e saído da ignorância, entendendo melhor a vida. Então ele diz que o Livro dos Espíritos produziu nele vivíssima sensação. E ele então, para procurar entender melhor os espíritos, a independência da alma, a imortalidade, ele mesmo tentou se esforçar por ser médium, para que ele diretamente travasse esse contato com os espíritos, por conta ainda da sua incredulidade. Mas ele disse que não conseguiu nada. É interessante isso. Naturalmente que ele está falando da mediunidade ostensiva, então não tinha a aptidão orgânica ao sistema nervoso central, a glândula pineal preparado, adequado a essa mediunidade ostensiva. Então, por mais que ele se esforçasse, como acontece com muitas pessoas que querem forçar o desenvolvimento da mediunidade de forma infrutífera. Por isso que normalmente se recomenda que a mediunidade ostensiva, se houver, apareça de forma espontânea, natural. O médium na reunião mediúnica, ele pode até tentar, normalmente o Kardec fala do treino, do desenvolvimento, mais comum naquela época de Kardec, a psicografia. A pessoa pode deixar um papel, uma caneta, ver se vai sentir alguma impressão no braço, uma dormência, um formigamento, uma vontade de escrever, mas passado algum tempo e sem que tenha qualquer tipo de sucesso nessa área, é importante que a pessoa, portanto, se abstenha de forçar o desenvolvimento da mediunidade. E, então, é interessante que ele fala isso, que ele tentou, mas depois percebeu, e aí ele deixou de forçar isso, né? E depois ele vai dizer que, daí que ele vai falar que ele começou a ver outros médiuns, ver as comunicações, e em relação à imortalidade e intercâmbio, para ele estava ok. Mas ele ainda tinha uma dificuldade em entender a reencarnação. E foi através da observação de pessoas sonambúlicas, ou sonâmbulas, que muitas vezes nesse estado de maior independência da alma, essas pessoas tinham visão à distância, viam através de corpos opacos, né? E muitas vezes, dizia o que o marcou, trazia conhecimentos que não era da existência atual, o que demonstra, conforme nós falamos, a reencarnação. Diz assim, disto resulta que a alma deve ser mais antiga que o corpo, porque se criado ao mesmo tempo que esse, não poderia ter conhecimentos além dos adquiridos durante a existência dele. Então, partindo da ideia que era um conhecimento externado pelo próprio espírito, demonstrando, portanto, que ele é mais antigo que o corpo, viveu mais, tem mais conhecimento, né? Momentaneamente bloqueado pela atual reencarnação. Mas isso foi capaz de demonstrar a este que escreve a Kardec, o senhor G, a crença na reencarnação. Nós só fazemos aqui um parêntese que, em alguns casos, conforme falamos, pode ser que o espírito esteja apresentando conhecimentos que não é dele, está sendo transmitido por um outro espírito ou espíritos, daí caracterizaria a faculdade, né, do sonâmbulo mediúnico. Então ele escreve a carta, fala disso, né, e a partir do momento que ele se torna espírita, convencido, essa convicção começou a produzir nele frutos,
Que frutos? Morais. Reconhece-se a árvore pelo fruto. A boa árvore dá bom fruto. E ele diz assim: independentemente das felizes modificações trazidas à minha maneira de ser, ou seja, modificando hábitos para melhor, é isso que o Espiritismo realmente deve propor a nós, é para mim a fonte de suaves consolações. Então é bonita quando nós olhamos essas cartas, né, que demonstram esta gratidão, essa melhoria da existência do indivíduo que se sente mais consolado, entende mais a vida, muda. Nós vamos ver, inclusive, aqui um dos artigos é falar dessa mudança moral produzida pelo Espiritismo, que é de fato, extraordinário, né? Aí Kardec vai tecer alguns comentários sobre o sonambulismo, né, para provar que realmente não é do corpo, é do espírito, que o sonâmbulo, quando acorda, raramente lembra, mas que depois, no outro dia, se ele voltar nesse estado sonambúlico, ele vai lembrar daquele momento de sonambulismo, de sonhos, porque isso está na memória espiritual e não está bloqueado naquele momento pelo corpo físico. Então, Kardec fala que é importante essa consequência tirada pelo missivista, é que o sonambulismo prova a anterioridade da alma e a pluralidade das existências, né? Kardec diz que, infelizmente, a ciência oficial ainda renuncia a esse conhecimento por conta de preconceitos, né? Mas há cientistas, adesões individuais, diz ele, são numerosas, que acabam estudando esses tópicos sem nenhum preconceito, como nós temos na atualidade. A ciência unânime oficial ainda não se rendeu aos preceitos que o Espiritismo nos ensina. Um dia se renderá porque são leis divinas. Mas há isoladamente cientista ou grupos de cientistas que, conforme já comentamos outrora, estudam a imortalidade da alma, o intercâmbio, monitorando os médiuns com equipamentos específicos, concluindo que não é acionada a área da imaginação durante o transe mediúnico, de forma que não pode ser produto do próprio médium, e sim de um espírito. Estudos numerosos e vastos a respeito da reencarnação, com crianças que lembram de vidas transatas, como o Dr. Ian Stevenson, né? Hernani Guimarães aqui no Brasil, mas são adesões individuais, mas que vão fomentando a curiosidade de outros cientistas da área, e isso, com o passar do tempo, vai aumentando, até que um dia, sem pressa, a ciência oficial, como diz aqui Kardec, faça essas constatações. Um outro artigo, o caráter filosófico da Sociedade Espírita de Paris, porque, conforme vemos ao longo desses tempos estudando a revista, desse tempo, havia muita crítica, mas Kardec sempre fez questão de anotar que o espiritismo crescia. E aí ele vai falar aqui desses pedidos de admissão que eram endereçados à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, porque naquela época, conforme vemos, Kardec tinha muito cuidado, vimos em alguns estudos anteriores, para aquelas pessoas que adentravam a sociedade para frequentar o intercâmbio mediúnico, o estudo, que normalmente se davam juntos numa mesma ocasião, e havia muitas pessoas que estavam perseguindo o espiritismo, que poderiam estar lá por má fé, mera curiosidade, o que atrapalharia o desenvolvimento das tarefas. Então, Kardec teve sempre muito cuidado com as admissões. E ele vai citar aqui duas cartas que demonstram esta procura pela doutrina, e mais uma vez, talvez seja uma característica dessa revista de julho de 63, a gratidão e os efeitos positivos quando a doutrina espírita é profundamente sentida na vida do indivíduo e ao esforço por viver os preceitos da doutrina. Então aqui, o primeiro que ele cita é Hermann Robach, diz que teve a felicidade de conhecer o espiritismo, era vítima de sofrimentos físicos e morais. O livro dos Espíritos entrou em minha casa como o Salvador, cuja mão benfeitora nos tira do abismo, como um médico que cura instantaneamente. Li e reli. E no início ele diz, tive a felicidade de conhecer o Espiritismo. Compreendi,
Logo, o sofrimento moral deu lugar a uma imensa felicidade, ante a qual desapareceu o sofrimento físico. Então, era o sofrimento moral desencadeando sequelas físicas, somatizações, conforme nós dissemos hoje. Então, ele trazia sofrimento moral. Não diz o quê, mas uma revolta, mágoas, né? Ódio, depressão, vazio existencial, e isso impactava a sua qualidade de vida. E ele, ao conhecer a doutrina espírita, libertou-se desse sofrimento moral pelo conhecimento que a doutrina propicia. E isso, naturalmente, desencadeou também uma melhora, um restabelecimento da saúde. E é bonito o que ele diz aqui, né? Se hoje desejo o restabelecimento da saúde, não é mais como outrora para gozar a vida, mas para a consagrar unicamente ao bem, isto é, para empregar exclusivamente em marchar para o futuro, trabalhando com ardor e por todos os meios ao meu alcance, para o bem de meus semelhantes, né? E particularmente voltando-me à propagação da sublime doutrina que Deus, em sua bondade infinita, envia à pobre humanidade para que se regenere. Olha que bonito o texto, né, do Hermann, que mandou a carta, esse pedido de adesão à sociedade, dando o testemunho, né? Então, eu achei interessante aqui, porque muitas pessoas querem, quando adoecem, não se preocupam com a causa, querem o restabelecimento da saúde a todo custo, para que saudável possam voltar aos antigos vícios, aos antigos hábitos, sem se preocuparem com modificação, principalmente moral. E ele fala, não, eu quero restabelecer a saúde, agora tenho consciência, e é para praticar o bem. Lembro aqui daquela passagem do paralítico de Cafarnaum, inclusive a benfeitora Amélia Rodrigues, através da mediunidade do Divaldo, comenta, numa de suas obras, Natanael ben Elias, o nome do paralítico, e quando Jesus, depois de um dia todo na casa de Simão curando, cura esse paralítico que entra pela clarabóia da casa e tal. Ao final, depois de curar o paralítico, dezenas de pessoas, Simão o retira, Jesus da multidão insaciável, dialogam lá no quintal, olhando para o mar da Galileia, e Jesus vai dizer, Simão percebe Jesus triste, choras, mestre? Sim, porque muitos daqueles a quem eu restituí a saúde, inclusive o paralítico, estão neste momento já não aproveitando a saúde orgânica adquirida e já estão destruindo. Não entenderam que eu não vim para remendar corpos, mas para curar almas. Então a proposta espírita é a mesma do Evangelho de Jesus. Não é para curar corpos, que às vezes estamos diante de provas e expiações irreversíveis no momento, mas é para restabelecer a saúde espiritual, moral, para que o ser, o indivíduo, não se comprometa mais e não gere para o futuro novas dívidas no cenário físico. Né? Então é importante isso, né? E esse que escreve a carta tomou consciência disso, né? E o outro disse que era muito fraco, muito frágil, que manda a carta, né? Paul Albert, e fala que depois que leu o Livro dos Espíritos, nasceu nele uma coragem, né? Ele realmente também estudou o Livro dos Médiuns, deu mais força e coragem, me inspiraram o desejo de participar de uma sociedade mais justa, né? Me reafirmo feliz. Gostoso, né? Quando a gente lê aqui o texto, parece que a gente sente, em algum grau, a felicidade dessas pessoas após conhecerem a doutrina, né? Que a doutrina espírita fez em mim tão radical mudança na maneira de ser que, certo, essa mudança poderia, sem exagero, ser qualificada de milagre. Por isso que, abrindo meus olhos para todo o bem que se pode fazer e não se faz, percebi, para começar, um fim para a nossa vida atual. Então vejam que este Paul percebeu as infinitas possibilidades de praticar a caridade no cotidiano que ele não notava. Né? Talvez fosse muito indiferente, não fizesse o mal, mas não praticasse o bem. E a doutrina espírita nos ensina que não basta não fazer o mal, nós temos que praticar o bem. Lembro da história do Divaldo Franco, de tantos seres invisíveis na sociedade, desprezados pela sociedade, que passam perto de nós, carentes de uma ajuda material e ou moral, e nós permanecemos indiferentes, tocados pela doutrina, mais atentos aos nossos deveres morais, percebemos essas pessoas que estão aí carentes realmente de um amparo,
e de um acolhimento. Então, muito bonito esse testemunho, né? Então, Kardec fala do espiritismo, né? Do espiritismo moderno, que terá sua história, né? Ele vai falar dessas pessoas que vão se convertendo, que vão constituindo esta história do espiritismo, né? Em todos os países, o rico, o pobre, o príncipe, o artífice, né? Ou porque para o bem, olha que bonita a fala de Kardec, para o bem só há uma casta, né? Uma só nacionalidade, uma só bandeira, o da fraternidade universal. E aí ele fala da Sociedade Espírita de Paris, porque há esta procura de adesão, que é o centro, dizer, do movimento espírita, no sentido de que a sociedade acabou sendo importante para outras casas espíritas que iriam surgindo. Não havia e nem há hierarquia, como nós temos hoje na atualidade, as federativas, as regionais, as municipais, que realmente auxiliam as casas espíritas, né? Então, a Sociedade de Paris, por ser a primeira casa espírita do mundo e por lá estar o nobre codificador, naturalmente que ela tinha um peso, uma importância para as outras casas. Vemos aqui inúmeras cartas de agradecimento, né? Então, inspirava outras pela qualidade, né? E pela sua importância. E Kardec vai falar que ali não havia na sociedade essa preocupação de capitalizar dinheiro, né? Que os membros titulares e associados são os únicos a participar nas despesas, mas que os membros correspondentes e honorários não suportam nenhum encargo. A sociedade se limita a fazer as despesas correntes, restritas quanto possível e não capitalizando. Não tinha condições, né? Vivia ali sempre no limite, não havia como capitalizar, né? E chegou a haver fake news, boato de que se pagava 10 francos para participar da sociedade, né? E Kardec disse que isso não era verdade, né? Depois, continua aqui, aparições simuladas no teatro, onde mais uma carta endereçada a Kardec, de uma pessoa que foi a determinada peça de teatro, e o responsável pela peça, diz aqui, fez aparecer no palco espectros e fantasmas impalpáveis apresentados como os do Espiritismo, portanto, sugerindo que o Espiritismo, quando falava das aparições espirituais, era algo falso, né? E Kardec depois vai dizer algo muito interessante, né? E natural. O fato de se poder imitar uma coisa não se segue que a coisa não exista. Os falsos diamantes nada tiram do valor dos brilhantes finos. As flores artificiais não impedem que haja flores naturais. Portanto, se alguém mistifica, se alguém imita, naturalmente que isso não significa que aquilo que ela está imitando não possa existir. Aqui no caso, tentaram, nessas peças de teatro, sugerir que o Espiritismo apresentava os espíritos dessa forma, né, criando, fraudando, enganando. E já vimos aqui na Revista Espírita que o próprio Allan Kardec era o primeiro a ser contra essas fraudes, né, que ele tomava muito cuidado ao analisar os fenômenos que chegavam ao seu conhecimento para ver se de fato não estava diante de alguma fraude. Mas o fato de haver fraude não significa que não existam os espíritos e não exista o intercâmbio, conforme ele aqui colocou. E ele chega a dizer que as religiões sofreriam menos que o espiritismo, pois 3/4 dos mais importantes milagres não têm outro fundamento, ou seja, senão a influência espiritual, a ação dos espíritos, que explicam muito daqueles ditos milagres que nós encontramos na história da humanidade. E aí diz, portanto, essas imitações feitas em teatros com o sentido de debochar a doutrina não podem nos causar qualquer prejuízo, né? O que temem as pessoas sérias é que essas palhaçadas enganem certas criaturas sobre o verdadeiro caráter do espiritismo. Aí está o seu lado mal, né? Por isso que Kardec muitas vezes se utilizava da tribuna do espiritismo, a revista espírita, para corrigir essas distorções que poderiam realmente gerar falsas interpretações nas pessoas que ainda não conheciam a doutrina acerca do espiritismo. E ele diz ainda que escreve-nos um correspondente de Bordeaux, no mesmo artigo,
que ele tinha uma irmã que era muito isolada, onde ela morava, e que não tinha com quem conversar sobre espiritismo. Mas daí começaram a atacar a doutrina, os adversários, dizendo que os médiuns eram possessos do demônio, que só agem com interesse, que os tempos preditos pelos evangelhos são chegados, que os médiuns são falsos profetas. Aí toda a cidade ficou abalada e curiosa, e por toda parte não se fala senão do espiritismo. A partir dos ataques, ela começou a ter com quem conversar sobre o espiritismo. Como Kardec vinha sempre enfatizando, né? Quanto mais se atacava a doutrina, mais curiosidade despertava. Como o Auto de Fé de Barcelona, que já comentamos aqui, queimando 300 exemplares de livros espíritas, acabou ainda mais aguçando a curiosidade das pessoas, né? Kardec chega até a dizer que há 2 anos havia recebido uma comunicação dos guias, que ele não havia dado publicidade, dizendo que, né, aqui falando das consequências, há cerca de 2 anos perguntávamos a um dos nossos guias espirituais por que meio poderia o espiritismo penetrar no campo, chegar nesses locais recuados, né? E a resposta disso foi pelos curas, né? Ou seja, pelos padres, não todos, alguns, àquela época. Hoje há muito mais respeito, nós notamos entre as religiões, de forma que, pelos ataques, né? Que despertaria essa curiosidade. Depois, o próximo item aqui, quadro mediúnico na exposição de Constantinopla. Constantinopla, na atualidade, a cidade de Istambul. É algo muito interessante. É uma carta do presidente da Sociedade Espírita de Constantinopla, que é membro honorário lá da Sociedade de Paris, falando do crescimento da doutrina espírita, né? E ele dando algumas notícias estranhas da cidade, que tinha lá um determinado local que vendia livros, que chegava livro dos espíritos, livro dos médiuns, e sumia, como se tivesse sido vendido instantaneamente. Só que os espíritas não estavam adquirindo, estavam reclamando da falta de livro. Então, possivelmente, alguém ia e comprava para que isso não pudesse ser vendido ao público interessado, tentando dificultar o crescimento da doutrina. E dá uma outra notícia de lá, de um irmão espírita chamado Paulo Lombardo, médium desenhista, que executou uma bela aquarela, representando um belo buquê de flores, com detalhes, né? Aqui ele cita, né? Destacam uma dália papoula aveludada, rosas, cravos, tulipas, lírios, camélias, margaridas, etc., com uma perfeição. E esse quadro foi exposto na Exposição Nacional Otomana, e o quadro foi admitido, mesmo sabendo a sua origem mediúnica. Olha que interessante, desenho mediúnico, executado pelo senhor Paulo Lombardi. E o preço de venda foi fixado em 460 francos. Então, interessante. Naturalmente que, depois, com o tempo, surgiram mais médiums, pintores com essa característica, que vem realmente demonstrar a imortalidade da alma de um jeito diferente, porque muitas vezes pintores famosos se manifestam por esta via mediúnica, pintando quadros belíssimos, já vi alguns, mantendo o próprio estilo. Lembro de ter visto já, por exemplo, Monet, e muitos estudiosos chegam a olhar os quadros e dizer que é o mesmo estilo do espírito, né, do pintor, e o médium não tem nenhuma aptidão artística. Como copiar um estilo de Monet sem nenhuma aptidão artística? O que comprova, portanto, a continuidade da vida, o que comprova a nossa essência espiritual e a possibilidade do intercâmbio mediúnico. Né? Então, Kardec fala um pouco a respeito disso. Depois, Novo Jornal Espírita da Sicília. Kardec vai noticiar aqui um novo jornal que surgia lá em Palermo, na região da Sicília, né, na Itália. Ele fala dessa multiplicação de jornais especializados, né, no espiritismo, e de forma que vem comprovar esse crescimento da doutrina espírita. Ele recebe uma carta lá de um espírita de Palermo, né, Paolo Morello,
E, inclusive, depois da carta, é mencionado que eles receberam lá naquela sociedade espírita uma comunicação assinada pelo Dante, presumo Dante Alighieri, o escritor italiano, chamado Os Médiuns e os Espíritos. E é uma dessas comunicações que servem de orientação aos médiuns. Diz assim: ninguém poderá tornar-se bom médium se não conseguir desposar-se dos vícios que degradam a humanidade. Todos esses vícios se originam no egoísmo, e como a negação do egoísmo é o amor, toda virtude se resume nesta palavra, caridade. Todo homem, mais para frente, nós estamos só sintetizando a comunicação, todo homem pode tornar-se médium, mas a questão não é ser médium, é ser bom médium, o que depende das qualidades morais. É verdade que os espíritos se comunicam com homens de todas as condições, mas com a missão de os aperfeiçoar, se suas qualidades forem boas. Interessante, né? Que a mediunidade é amoral. E muitas vezes os bons espíritos se comunicam por um médium que ainda não é moralizado, e muitas vezes tentando despertar no próprio médium. A comunicação é mais para o médium do que para o outro, a fim de que ele possa se modificar e tornar-se um bom médium. Interessante, eu me recordo de certa feita, o nosso querido Chico Xavier, com a sua mediunidade exuberante, e com um bom médium, pela sua qualidade moral. E Chico dizia assim: muitas pessoas me procuram para perguntar como é que eu faço, como é que se faz para desenvolver a mediunidade, mas nunca me perguntaram como é que se faz para desenvolver a bondade. Então vejo às vezes muitos médiuns querendo que a faculdade se aprimore, cresça, sem que haja o esforço de progredir moralmente. Com o progresso moral, com o esforço do médium para se tornar melhor, ele atrai a simpatia dos bons espíritos. Pela sua mudança moral, constrói esta sintonia com os benfeitores espirituais que virão em seu socorro, em seu apoio, e aí ele passa a ser um bom médium, porque sintoniza com os bons espíritos e recebe deles boas comunicações, sendo com a experiência o mais fiel possível. Mas às vezes sabemos que quando o meio não tem um bom médium, e os espíritos querem deixar ali um recado para o grupo, por exemplo, se utilizam de um médium que não é o melhor instrumento, a mensagem vem um pouco mais truncada, não vem tão fiel, mas fica normalmente uma essência da mensagem ali, convocando o grupo para refletir. Mas às vezes o médium não aplica para si a comunicação. É sempre para o outro, para outro grupo, para outro centro, para outra pessoa e nunca para si. Por isso que o médium deve ter consciência de que, primeiro, a mensagem é para ele. Então, aqui diz que a caridade é o único meio de progredir, ou seja, a prática do bem, que realmente colabora para o aprimoramento da mediunidade. E diz assim: o objetivo de nossa missão é a vossa melhora moral. Ou seja, a finalidade do intercâmbio espiritual é demonstrar que a vida segue, que a vida aqui na Terra é transitória, que não somos o corpo, somos espíritos, e que a vida tem um sentido de progresso, intelecto, moral. Por isso que os espíritos se comunicam conosco. E como eu disse, o próximo artigo, a revista aqui desse mês que agora estamos estudando, ela tem essa característica, teve essa característica de trazer relatos de espíritas. E aqui é tão bonito, diz assim: o poder da vontade sobre as paixões. Um jovem de 23 anos, de Paris, iniciado no espiritismo há apenas 2 meses, teve uma mudança moral extraordinária, porque diz aqui que ele era encolerizado desde a infância, irritadiço, impaciente com as coisas mais fúteis e simples do dia a dia, e não adiantava o conselho dos pais e nem a orientação da religião que ele seguia. Mas a partir do momento que ele conheceu o espiritismo, e aí aqui Kardec vai observar, daí o que acontece?
a certeza adquirida da vida futura, o conhecimento do objetivo da vida terrena, o sentimento da dignidade do homem, revelada pelo livre-arbítrio, que o coloca acima do animal, a responsabilidade daí decorrente, o pensamento de que a maior parte dos males terrenos são a consequência de nossos atos. Todas estas ideias, bebidas no estudo sério do Espiritismo, produziram em seu cérebro, no seu intelecto, uma súbita revolução. Pareceu-lhe que um véu se erguera acima de seus olhos. A vida se lhe apresentou sob outra face, certo de que tinha em si um ser inteligente, independente da matéria. Este ser deve ter pensado ele, tem uma vontade, ao passo que a matéria não a tem. Então, eu posso dominar a matéria, né? O resultado de minha cólera foi tornar-me doente e infeliz. Eis que quis vencer e venceu, né? Sentia o sangue ferver, como as pessoas dizem no dito popular, subir a cabeça, mas por sua vontade o recalcava e o forçava a descer. O freio moral que o Espiritismo produz, que num primeiro momento é o freio, ainda vem um ímpeto, um impulso, mas eu sei que já não me convém, e aí eu vou mudando o hábito até que aquilo passa a se tornar natural. Mas o importante é aqui, né, o poder da vontade, que está relacionado ao despertamento da consciência, porque eu posso me comprazer no vício, nos erros morais, usar da vontade para sustentar essas imperfeições, este estado de infelicidade. Sabemos que a vontade é uma das potências da alma, conforme nos apresenta Leon Denis na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E que com um pouco de esforço nós poderemos produzir esses milagres em nossas vidas. Eu gosto muito da questão 909 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: o homem poderia sempre vencer as suas más tendências através de seus próprios esforços? Sim, e às vezes até com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Ah, como são poucos os que se esforçam. E a 910, os benfeitores falam que nós podemos orar e pedir aos benfeitores que venham nos ajudar, a fim de que, com boa vontade, nós possamos superar as nossas paixões, né, descontroladas. Então, vejamos só, com um pouco de boa vontade, quanta coisa a gente pode produzir, né? Este jovem pôde, portanto, se tornar mais paciente, né? E ele pergunta a Kardec, né, perguntou a Kardec, e Kardec responde se ele queria saber se quem era responsável por estes arrastamentos que ele sofria. Era o espírito ou era a matéria, o corpo? E Kardec vai nos apresentar: vosso espírito é de tal modo responsável, que quando o quisestes seriamente detivestes, inclusive este movimento sanguíneo. Então são as inclinações da alma. Não adianta nós dizermos aquela velha frase, né? Não, a carne é fraca, a culpa é do corpo, né? Não há. Nós sabemos que são as más inclinações da alma. Inclusive Kardec volta a comentar aqui neste mesmo artigo, já vimos em outro, que à luz da doutrina espírita, o pecado original nada mais é do que as más inclinações que o espírito traz, de tendências, defeitos ainda não superados, não vencidos, que se manifestam, é claro, na atual reencarnação, para que sejam identificados e vencidos, ainda que parcialmente. Se eu trago para a atual reencarnação 5 defeitos, eu sou egoísta, eu sou irritadiço ainda, tenho virtudes, é claro, em nós coexiste luz e sombra, mas eu identifico os defeitos. Aí o autoconhecimento. Identifico, quantifico, né, quantos eu tenho e a sua intensidade de cada um. Aí eu vou trabalhando, porque ainda que eu vote, e normalmente é assim, com uma parcial vitória, eu diminuo a intensidade de um defeito, venço o outro totalmente, diminuo o outro um tanto, isso é progresso. Por isso as múltiplas vidas. O que nós começamos aqui, retomamos no mundo espiritual, em futuras existências, porque o homem velho ainda é muito forte dentro de nós, as velhas inclinações. Há muito trabalho a ser feito, mas basta um pouco de esforço, um pouco de vontade. Então que a doutrina espírita possa realmente tocar nessa potência da alma e que possamos agora, a partir da vontade,
com o suporte dos benfeitores, através da prece, que virão em nosso auxílio, nos inspirar, nós possamos fazer essa tarefa de varredura em nós próprios, a fim de que possamos, com empenho, ir nos libertando dessas más inclinações. E à medida que nós vamos nos libertando com esforço, sabemos isso. Cada um analise a sua própria história, quanto tempo tem de doutrina, quanto esforço exige de nós, às vezes, a mudança de um hábito, do homem velho. Não é uma tarefa fácil, mas é possível através da boa vontade. E ainda que eu tenha, o jovem aqui conseguiu um resultado rápido, mas ainda que eu tente e falhe, nada impede que eu levante e siga e movimente a vontade novamente até a hora de conseguir, para que a gente possa ir, como propõe Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 16, no Sermão do Monte, ir brilhando a nossa luz, construindo a nossa iluminação espiritual através desta vontade, agora iluminada pelo conhecimento espírita, sabemos distinguir o certo do errado e vamos não arrumando desculpas que a matéria é responsável, que o outro é responsável, vamos identificando em nós a causa desses desvios morais para que possamos ir nos esforçando por construir o homem novo. Por isso Kardec, com muita felicidade em O Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala dos bons espíritas, diz que reconhece seu verdadeiro espírita pelo esforço que faz por domar as suas más inclinações. É isso que este jovem realmente fez, né? E é isso que o Espiritismo nos ensina. Trazemos para a atual reencarnação as tendências inatas, boas e más. E na infância, os pais, os avós, os educadores já vão percebendo nessa primeira infância, a criança já vai mostrando essas tendências boas e más, já convidando os pais para que possam construir ali um processo educacional personalizado para cada filho. As bases morais serão as mesmas, né? No sentido do bem, etc. Mas cada ser já demonstrando as suas tendências, os seus conflitos, as suas dificuldades, e os pais ali, lúcidos, identificando, já vão exercendo esse processo educacional individualizado, porque cada ser espiritual, cada filho, traz as suas bagagens específicas e as suas necessidades particulares nesse processo da educação, né? Por isso, o nosso querido Raul Teixeira, nós vamos até anotar aqui, né? Fala, né, que educar nada mais é do que o processo educacional é educar os nossos filhos para viver no mundo, né? Então, a gente vai educando os nossos filhos, que logo eles terão autonomia e possam viver no mundo mais educados, né? Então, muito bonito esse artigo. Depois tem aqui primeira carta ao padre Marozet, que havia escrito uma brochura contra o espiritismo. Kardec disse que nunca respondeu diretamente a ele, mas que na revista foi abordando alguns pontos que ele colocou nessa brochura, né? Aqui a única coisa que eu chamo a atenção, porque na revista nós vamos tendo contato com a alma do codificador, sempre registramos o seu lado educado e amoroso, né? Ele diz assim: sou um homem positivo, né, que tudo julga friamente, raciocínio de acordo com os fatos e digo, desde que os espíritas são mais numerosos que nunca, a despeito da brochura do referido padre e de todas as outras, a despeito de todos os sermões e mandamentos, é que os argumentos aí apresentados não persuadiram as massas, mas tiveram efeito contrário, que é o que nós já falamos. Quando trato, olha a moralidade de Kardec, quando trato de uma maneira geral das questões levantadas por algum adversário, não é para o convencer. Isto não me preocupa absolutamente. E ainda menos para o fazer renunciar à sua crença, que respeito quando sincera. É unicamente para a instrução dos espíritas e porque encontro um ponto a desenvolver ou esclarecer. Refuto os princípios e não os indivíduos. Olha que beleza. O respeito, a dignidade, a moralidade de Kardec, né? Que não combatia as pessoas, como Jesus não vinha combater o pecador, mas o pecado, né? Tinha tolerância, entendia o próximo, estava ali para realmente combater o erro, mas não aquele que produz o erro
que é um irmão nosso, de caminhada, né? Então, muito bonito esse texto de Kardec. Depois tem uma expiação terrestre, que inclusive saiu primeiro em primeira mão na revista. Já falamos dessa característica da revista de construindo parcialmente as obras fundamentais. Está na obra O Céu e o Inferno, na segunda parte. Expiações terrestres, Max, o mendigo, que é ficou conhecido como Pai Max, numa aldeia da Baviera. Ele morreu quase centenário, né? E ele, conhecido das pessoas, né? Ele dissimulava indo vender nas fazendas e castelos almanaques e pequenos objetos, né? Ele tinha um vinho, sentia ligado àquelas terras, àquele castelo, né? E depois que ele morreu, ele apareceu em sono à filha do dono dos castelos, a mediunidade onírica, agradecendo a ela porque ela havia orado por ele, e trouxe uma instrução para ela, explicando que ele já havia vivido naquele lugar há 1,5 século, era o rico, poderoso senhor da região, orgulhoso, mas a sua fortuna jamais serviu para ajudar para o próximo, apenas para satisfazer os prazeres. Judiava dos vassalos, né, dos criados, né, tratando como animais de fazenda que eram oprimidos, né, e por conta dos abusos morreu em idade pouco avançada, esgotado pelos excessos. Sofreu muito no mundo espiritual, né, e aí depois arrependeu-se e teve a oportunidade de voltar agora para uma expiação, para reparar o mal feito, e vemos aqui que foi uma expiação exitosa, né? E ele volta então, e ele diz que reencarnou, né? Daí uma família de pobres camponeses, os pais morreram logo, deixando-me criança, e fiquei só no mundo sem apoio. Já fazia parte do seu contexto expiatório, né? Ficou doente aos 40 anos, teve que mendigar por mais de 50, nas mesmas terras da quais tinha sido o dono absoluto. Né? Olha só que interessante, né? No sonho, comprazia-me em percorrer esses castelos onde mandara como déspota. Quantas vezes em meus sonhos me revi em meio à antiga fortuna. Então ele tinha sonhos que se reportavam a esta antiga reencarnação. Mas nunca um lamento me escapou da boca. E vós, minha filha, eu vos abençoo por haveres orado por mim. A prece aos desencarnados, né? E conforme nós já vimos aqui, o bem sofrer, que torna a expiação exitosa, vencida, porque ele não reclamava. E na parte final da revista, a conhecida Dissertações Espíritas, que são comunicações espirituais, não vamos ter tempo de comentar todas, né? Mas a primeira aqui, novamente, ajudando a construir, em parte, as obras fundamentais. Aqui o Evangelho segundo o Espiritismo. Essa mensagem aqui está no capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração, que é bem-aventurados os que têm os olhos fechados, né? É uma mensagem de Vianney, cura dar, né? Que ele vê chamado para curar uma mãe, né? uma moça cega, né? E aí ele vai falar da cegueira do corpo, um processo expiatório, né? Que deve ser encarado como uma expiação, que se bem vivida, realmente planifica o espírito, diz ele, bem-aventurados os que passam por essa expiação, e porque há muitos que têm os olhos abertos, enxergam com a visão do corpo, mas complicam, diz ele, fazem a alma falir. Muitas vezes é preferível ser cego e suportar dignamente uma expiação do que ter os olhos e se comprometer com eles, né? Porque os olhos é a forma como nós enxergamos o mundo, né? Por isso Jesus, se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, né? Então muitas pessoas que se fazem sensuais a partir dos olhos, né? E assim é um exemplo, né? Então muito bonita essa mensagem. A outra mensagem, o arrependimento, que o Espiritismo cuida muito desse assunto. Indicamos aqui o Livro dos Espíritos, a quarta parte, questão 990 e seguintes, né? A importância, aqui o Espírito, que é João, discípulo, né? João Evangelista, falando do arrependimento, cita a Madalena, né? Que de fato se arrependeu e mudou toda a sua vida. Ela passou pelas 3 fases que propõe a doutrina espírita, que está na obra O Céu e o Inferno, na primeira parte, o Código Penal da Vida Futura. Arrependeu-se, expiou e reparou.
pelo bem que praticou, numa única reencarnação. Nem sempre isto se dá numa única reencarnação. Às vezes o arrependimento chega tardio, só no mundo espiritual, ou em futuras vidas o espírito vai insistindo no erro, mas chega o momento de despertar. O ideal é que o arrependimento se dê ainda nesta reencarnação, independentemente do erro que tenhamos praticado. Arrepender-se, mas é o primeiro passo, não basta. O arrependimento não apaga as nossas faltas. Deus nos dá as infinitas possibilidades de refazer o caminho. Espiamos, sofremos pelo que praticamos e surge a oportunidade de reparar, seja pelo sofrimento, pela expiação, ou seja pelo amor, o amor que cobre uma multidão de erros. Né? Uma mensagem curta, muito bonita. Uma outra mensagem, os fatos realizados, falando de tudo aquilo que o Espiritismo vem produzindo para a humanidade. Cego é quem não vê a marcha triunfante de nossas ideias, as ideias espíritas que vão crescendo. Né? Uma mensagem de Erasto, o tempo é chegado, diz ele. Né? Depois uma outra mensagem, períodos de transição na humanidade, de Lamennais, que vai falar realmente de algumas dificuldades, de algumas épocas, da igreja dominante. E aqui é a constatação histórica, né? Porque pela reencarnação muitos de nós estivemos nesse cenário religioso produzindo esses equívocos. Então é uma constatação histórica, não um menosprezo a uma determinada religião que manteve os ensinos morais de Jesus, né? Mas aí ele vai falar da dúvida, o mais terrível, o mais profundo de todos os flagelos, a dúvida que gera sofrimento emocional, que limita o nosso progresso, né? E essa dúvida alimentada por algumas religiões dogmáticas que afrontam a ciência, né? Então hoje vivemos um momento em que as pessoas, pelo nível de pensamento, de não aceitar os fatos pura e simplesmente, mas de questionar, contestar, buscar um alinhamento com a ciência, muitos se deparam com essa dúvida, que não entendem este céu e inferno geográficos apresentado por algumas religiões, a remissão dos pecados, os 6 dias da criação, né? E entram nesse processo natural da dúvida. E muitos acabam buscando a doutrina espírita, encontrando aqui a explicação para estas dúvidas e dissipada a dúvida. Surgindo, portanto, o entendimento, a pessoa já não tem mais aquele sofrimento emocional, e vimos aqui muitos depoimentos, né, de pessoas que mudaram suas vidas. Mas é claro que, entre aspas, essa possibilidade de melhoria moral, de salvação, entre aspas, não se dá apenas com o Espiritismo, que o lema é fora da caridade não há salvação. Então, muitas pessoas, nas suas religiões, tocadas pelas lições morais do Evangelho, né, do Alcorão, da Torá, etc., acabam realmente tornando-se pessoas boas, cumprindo com o seu planejamento reencarnatório de vencer as más inclinações, conforme falamos, fazendo brilhar a própria luz. E a última comunicação, sobre comunicações espirituais ou espíritas, de Santo Agostinho, onde ele vai nos falar das faculdades mediúnicas, de quanto nós devemos tomar cuidado com aquilo que recebemos, observai e estudai com cuidado as comunicações que recebeis, aceitai o que a razão não recusar, repeli o que a choca, pedi esclarecimentos sobre as que vos deixam na dúvida. Olha novamente aqui a dúvida surgindo, né? Então, os benfeitores não se incomodam com questionamentos. Às vezes o médium recebe uma comunicação, ficou algum ponto estranho, ele questiona o espírito. Os benfeitores não se incomodam. Se for um obsessor, um espírito inferior, poderá se sentir ferido, magoado com o questionamento. Os bons espíritos preferem, não fiquem em dúvida, questionem, né? Então, há que ter muito cuidado, porque ainda hoje, conforme já vimos em outros textos, ainda persistem comunicações mediúnicas de péssima qualidade, gerando muitas vezes obras mediúnicas de má qualidade, que circulam pelo movimento espírita, que não atendem a esses critérios da razão, que não atendem os critérios de fidelidade às bases da doutrina e, sobretudo, como propôs Kardec, da universalidade dos ensinos. Então, temos que ter muito cuidado com aquilo que nós recepcionamos do mundo espiritual. Quantas lições abençoadas, né? Agradecemos vocês que têm nos acompanhado pelas redes sociais, Facebook ou YouTube, no estudo cronológico da Revista Espírita
esse tesouro inestimável.